Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu comparou as promessas feitas por Lula com a realidade do primeiro ano de seu governo. O ex-deputado lembrou as promessas de picanha, cerveja, gasolina barata, entre outras, e disse: "Já se passaram 12 meses e a gente não viu nada disso. Está acabando o ano e, infelizmente, nós vamos acabar muito mal o ano." Coronel Tadeu comentou algumas notícias do dia, como a avaliação de que foi o pior Natal do varejo nos últimos anos. Ele enfatizou que o Natal foi pior do que o de 2020, em meio à pandemia, quando a economia sofreu duramente os efeitos da política do Fique em Casa, imposta por governadores e prefeitos com apoio do STF. Coronel Tadeu lembrou que, na época, o desemprego disparou e disse: "As pessoas passaram um Natal muito difícil em 2020. Pois bem, o desse ano foi pior." O ex-deputado lembrou uma postagem do ministro de Lula, Fernando Haddad, quando era oposição, em que Haddad dizia, em meio ao desequilíbrio mundial dos preços causados pelo início da guerra da Ucrânia, que só o preço da gasolina já daria para 2 impeachments. Tadeu perguntou quantos impeachments deveriam ser abertos após as medidas econômicas do governo Lula. Coronel Tadeu fez ainda um importante alerta sobre o desarmamento da população e a cooptação das Forças Armadas, sinais claros da implantação de uma ditadura. Ele disse: "Este governo está fazendo de tudo para desarmar toda a população." Todos os países que implantaram ditaduras fizeram o desarmamento antes. O ex-deputado lembrou que, com as regras que estão sendo recriadas pelo governo Lula, o desarmamento será acelerado para se aprofundar logo antes de uma possível reeleição em 2026. Ele disse: "Em 2027, o Brasil será um país desarmado." Ele acrescentou: "Infelizmente, as Forças Armadas já foram cooptadas por este governo. Eles deveriam ser uma instituição do Estado e não são mais. São uma instituição de governo, fazem aquilo que esse governo quer. Temos 36 meses para pensar o que queremos de nossas vidas." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito segue aberto, trocando de mão sem que as medidas cautelares sejam avaliadas, e já chegou ao 4º relator, o ministro Raul Araújo. Embora o 3º relator tenha suspendido a liminar, a renda de famílias e empresas segue sendo retida. Toda a renda de mais de 29 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. De um contador de promessas. Não é do pagador de promessas, não. É um contador. Ele prometeu picanha,
pobres iriam andar de avião, prometeu que a gasolina ia ficar mais barata, ele prometeu tanta coisa. O que está acontecendo com o nosso país, gente? Está acontecendo é que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, uma notícia que saiu esses dias, que eu separei hoje para falar para vocês. O Serasa informa que o varejo registrou o pior Natal dos últimos 3 anos. O pior Natal. Diga-se de passagem, nessa matéria, fala que 2023 foi pior que o Natal da pandemia, onde nós tínhamos 15 milhões de desempregados. Olha só, em 2020, que foi o ano da pandemia, vocês se lembram que a pandemia começou em fevereiro de 2020, aí aquele governador ridículo que nós tínhamos aqui em São Paulo resolveu fechar tudo e gente na rua, tomando pé na bunda. O desemprego que a gente estava tentando baixar subiu para 15 milhões de pessoas. Claro, gente, não tem dinheiro. As pessoas passaram um Natal muito difícil em 2020. Pois bem, o desse ano foi pior que o do 2020. Dá para vocês entenderem como tá difícil as coisas? E a gente caiu na promessa, né? Quer dizer, eu não caí, claro que não. Mas muita gente caiu na promessa da picanha, que depois virou abóbora e que depois não virou nem abóbora. Muita gente caiu na promessa do imposto de renda, ser isento até 5 mil reais. Cadê? Estou aguardando. Muita gente caiu na promessa de que o déficit fiscal seria zero e ele está em 170 bilhões negativos. É isso que nós temos para hoje. Quem está sentindo, está vendo que vai ter que fazer o L. Faz o L agora. Agora, só não faz o L em 2026, tá? Se você quiser ferrar sua vida, a melhor coisa que você faz é nem ir votar. Se ferra sozinho. Porque votando ali em 2026 no L de novo, nós estamos lascados. Ninguém aguenta, gente. A gente precisa resgatar esse Brasil, a gente precisa resgatar o país, fazer esse país trabalhar, produzir, porque dá para produzir muito, vender muito. Segunda notícia, eu vou pegar um post aqui do Fernando Haddad de 22 de agosto de 2021. 22 de agosto de 2021. Vou mostrar eles aqui para você. Aqui tá aqui, ó. Acho que dá para ver direitinho, né? A gente mostra aqui e tal. A internet não perdoa. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachments. O que ele queria dizer? Naquela época a gasolina vinha sofrendo um problema muito sério, com a elevação de preços, e o problema não é interno, o problema é externo, é internacional. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem a gasolina mais barata do mundo no governo Bolsonaro. O Brasil tem ou tinha a gasolina mais barata do mundo, mas mesmo assim ainda estava alta. Aí ele diz assim, né, o preço da gasolina, porque estava alto, né, daria para 2 impeachments. E o que eu digo hoje? Quantos impeachments então nós poderíamos abrir por terem cortado dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro das universidades, dinheiro da segurança pública? O que eu digo, o que a gente pode falar sobre a dívida de 170 bilhões de reais? O que a gente pode falar sobre as emendas PIX que foram pagas para as bases dos deputados, para comprar o deputado para votar com o governo? Isso se chama acordo político, gente. Ninguém comprou deputado. É um acordo político. Você vota e eu pago a emenda para você. É acordo político. Isso não é corromper o deputado, tá, gente? Eu estaria falando uma besteira muito grande aqui para vocês. Estaria sendo sujeito até a um processo, por exemplo, se eu falar que o governo corrompeu o deputado. Não, isso é acordo político, gente. Pensem bem nisso, que é acordo político. O deputado paga, ou faz o voto dele, depois o governo vai lá ver se ele votou direitinho, do jeito que o governo queria, e dá um prêmio, um agradecimento, um mimo. Um mimo. Pronto. Não é corromper. Vocês que acham que é corrupção isso aí, mas não é, gente.
É assim, o sistema é assim, o jogo é assim, né? Vai absorvendo, gente. Vai absorvendo essa nojeira toda. Essa nojeira toda. Bom seria se nós tivéssemos um presidente que não tivesse que pagar nada para ninguém e fosse bom de convencimento e diz assim, ó, tá vendo esse projeto de lei aqui, ó? Esse projeto de lei aqui é bom. Esse projeto de lei aqui é bom. Se vocês não quiserem votar, não tem problema nenhum, vocês vão se virar lá com o povo. Mas eu tô mandando um projeto bom aí para casa. Não vou pagar nada para ninguém. O bom seria se isso acontecesse, né? Bom, sonho meu, né? Sonho meu. Então o que eu digo desse post aqui do Fernando Haddad, que daria 2 impeachment só o preço da gasolina, dia 22 de agosto de 2021. 21, não 22, 21. 21, ele tinha acabado de perder a eleição municipal. O que a gente faria hoje? E por último, gente, uma matéria da Folha de São Paulo. Passagem aérea sobe 48% em 2023, só em 2023. Ou seja, se já estava cara, ficou quase 50% mais cara. Um trecho para Brasília, por exemplo, acredito eu que estava 800 e pouco, mais ou menos 800 reais. Então, por essa matéria aqui, está R$ 1.200 um trecho, ou seja, só a ida, ainda tem a volta. Maior alta em 12 anos no IPCA 15. A variação dos preços no Brasil é a mais intensa desde 2011, segundo o IBGE. Notícia da Folha. Aí eu me pergunto, não era a Folha que batia no Bolsonaro o tempo inteiro? Não era a Folha que batia no Bolsonaro para derrubar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito, para voltar o Lula por isso, por aquilo? E agora a Folha nos presenteando com essa matéria, passagem aérea sobe 48%. É, gente, não é qualquer um não para viajar de avião mais. Não é qualquer um. Cadê aquelas passagens baratíssimas que eles iam promover? Cadê? A Rita de Cássia está escrevendo aqui, a Rita de Cássia Nóbrega está escrevendo assim: alimentos, como tá caro, pelo menos aqui na minha cidade, tá um absurdo, de caro. Um pacote de arroz R$ 39,00, uma lata de óleo 12, um absurdo que está acontecendo no Brasil. Olha, tá a Rita de Cássia Nóbrega está aqui escrevendo no Facebook, gente. Ela está falando, só não sei qual é a cidade da Rita de Cássia. Se ela puder colocar depois para nós aí, né? Tá aqui o comentário dela. Se a Rita puder só dizer pra gente qual é a cidade dela, mas isso está no Brasil todo. E mais um assunto que eu queria falar com vocês é sobre essa camisa aqui, ó. Até tem uma pessoa chamada Itamira, ela tá questionando, tá de camisa nova? Sim, é uma camisa nova, eu ganhei. É da Lenad, gente. Tá escrito Lenad aqui, ó. Lenad, né? Desculpa, Linad. Liga Nacional do Atirador Desportivo. Fiz questão de usar essa camisa da Linad aqui, ó. Acho que não tá dando pra ver aqui no Facebook. Né? Deixa eu pegar a câmera aqui e mostrar, ó. Linad. Né? Arrumar aqui a câmera. Aqui, ó. Linad, gente. Linad. Liga Nacional dos Atiradores Esportivos. Só para complementar o assunto de ontem, e a gente encerra a live, só para complementar, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com essa questão. Deixa eu ocultar aqui. Essa questão do desarmamento, que eu falei ontem dos CACs, da portaria 166 do Exército Brasileiro, que isso vai dificultar demais os atiradores, né? Só que veja só, existe aquele direito de se defender, que as pessoas têm de ter uma arma, mas a coisa ficou tão difícil hoje que as pessoas estão desistindo de buscar uma arma para ter a posse dela, não o porte, a posse dela em casa. Ou seja, eu quero comprar uma pistola, quero treinar, quero ir no clube de tiro, e eu quero ter essa pistola dentro de casa, eu moro numa casa, o bairro não é legal,
né? Vez ou outra eu ouço histórias aí dos bandidos entrando nas casas, e eu não queria isso para mim, eu queria procurar me defender. Tá ficando cada vez mais difícil. E gente, eu não consigo imaginar quantas pessoas estão empregadas nesse setor, em lojas de armas, em clubes de tiro e por aí vai. Eu não queria imaginar quantas pessoas estão perdendo o emprego por conta dessa política desarmamentista do governo. Eu digo isso porque a gente tem que pensar com muita seriedade em dois aspectos. Primeiro é o aspecto econômico, né? É um setor que vai cair, vai deixar de arrecadar e, portanto, o governo vai perder uma pequena parcela de grana com relação a tudo isso. Aliás, já está perdendo desde o início do ano. E a segunda coisa, gente, é que esse governo está fazendo de tudo para desarmar toda a população. Isso não é brincadeira. Isso é sério, desarmar toda a população. E isso me faz eu lembrar da história que todos os países que implantaram a ditadura, todos, sem exceção, e pode buscar na história, fizeram o desarmamento antes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, historicamente falando, com a possível eventual reeleição do Lula. Porque todos os portes de arma, todas as licenças de armas, os certificados de registro, que são CRs dos CACs, todos eles vão vencer em dezembro de 2026. Em 2027, teoricamente, o Brasil entra desarmado. O Brasil será um país desarmado em janeiro de 2027. Aí, com as Forças Armadas na mão, e eles, infelizmente, têm as Forças Armadas na mão, infelizmente, eu tenho uma coisa que eu não gosto de falar, mas é a verdade. Infelizmente, as Forças Armadas já foram cooptadas por esse governo. Eles deveriam ser uma instituição de Estado e não são mais. São uma instituição de governo. Fazem aquilo que o atual governo quer. É triste dizer isso, mas é verdade. Para não dizer outras palavras mais fortes aqui. Essa história de tem que cumprir ordem, basta. Isso aí tem um limite. A própria Constituição diz. Mas, infelizmente, as Forças Armadas foram cooptadas. E com um povo desarmado, gente, é facinho fazer. Muito, muito fácil. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando para vocês, que nós temos aí 36 meses praticamente para pensar o que nós queremos das nossas vidas. 36 meses. E aí vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Galera, quarta-feira, um abraço para vocês, um beijo grande para todo mundo. Vou estar por aí quinta, sexta, sábado fazendo live. No domingo e na segunda-feira com certeza eu não farei. Mas a gente está fazendo live aí o tempo inteiro. Um abraço para todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe e pensa no que eu falei para vocês. Aproveita, quem não deixou uma curtida aí, curte agora. Curta, comenta, compartilha e joga para frente. Obrigado, gente, valeu.